Olá, boa noite. Olá, Bem-vindos ao canal Conversas de Amigo. Boa noite a todos. Hoje temos uma convidada super especial, a Isabel Figueiredo Paula. É uma economista de formação e depois tem umas especializações, ou várias, na área da língua mandarim, ou na área da língua chinesa, por assim dizer. Vou tratá-la por Isabel. Está bem, professora? Vou sair do protocolo. Vou tratá-la só por Isabel, porque hoje é uma conversa de amigos e não estamos a ter aulas. sim, claro que sim. Agradecer a sua presença e a sua disponibilidade. Obrigada, eu. E já que aqui estamos, vou-lhe lançar a primeira pergunta, que é: quem é Isabel Figueiredo Paula? De onde vem e para onde vai? Essa pergunta é interessante. Assim, de repente, quem é Isabel Figueiredo de Paula? Sou mãe, sou mãe. Sou mãe não só de seres humanos, como de animais. Tenho uma grande paixão por animais. Adoro cães. Eu trato os meus cães como trato quase os meus filhos. Sou irmã, sou amiga, sou mulher e sou muito curiosa. Sou bastante. Acho que passo por esta vida e gostava muito de chegar ao fim, quer dizer, ao início, depende do ponto de vista, mas no dia em que eu tiver que fazer as malas para a grande viagem, eu gostava de pensar assim: tive a melhor vida que podia ter tido. E isso é o meu ponto de destino. É chegar a um sítio, ou o dia que for, o momento que for, e nesse precisamente pensar: que bom, vou de barriga cheia, tive a melhor vida que podia ter tido. Isso é o caminho para o qual eu me dirijo. E, portanto, no dia a dia, acabo por tentar fazer tudo de forma a que as minhas escolhas ou as situações que eu tenho que passar, que não são escolha, mas que me tragam alguma coisa de positivo. De onde é que eu venho? Venho de uma vida cheia. Venho de uma vida cheia de experiências, devido também à minha curiosidade, sou aventureira, não tenho grande medo, não arrisco, não tenho medo do risco, sempre dei a cara, sempre cheguei um bocado à frente, mas com cautela. Então venho de uma vida de experiências, venho de uma vida bastante rica com bastante experiências. Uau, fantástico. Bem, já que estou com uma especialista na área da Ásia, eu não resisto a fazer-lhe esta pergunta, que é: qual é a maior diferença da China há 40 anos, 50 anos, 70 anos para a China de hoje? O que é que podemos dizer sobre a China de há 40 ou 50 anos para a China de hoje? Meu Deus. Eu agora dou-lhe o tempo que necessitar. Antes de responder, deixe-me só dizer às pessoas que nos estão a ver, desde já, obrigado, e que podem fazer questões, estão à vontade, iremos responder as que forem possíveis, depois, se sobrarem perguntas, iremos respondê-las depois, peço esse favor à Isabel. Sim. Mas coloquem questões, interajam connosco, que nós vamos agradecer imenso. Professor, por favor. Isabel. Isabel. Antes então de eu responder à pergunta, eu vou-lhe dizer isto, comentar. Não sei se sabe que na China não há muito a distinção entre professor e aluno. São todos colegas. A única coisa que distingue é eu estou há mais tempo a estudar ou estou há mais tempo a dedicar a minha vida ao tema. De resto é mais ou menos igual. Os alunos, não há aquele protocolo do professor e do doutor e do... Ótimo. Somos colegas. Portanto, nome para cima. Relativamente à China, bem, eu não conheço a China há 40 anos. Não conheço a China há 40 anos. Eu posso dizer que a primeira vez que eu fui à China eu já era mãe, foi em 96, 97, por aí. E em 96, 97 eu fui a Macau, fui ter com os meus pais. O meu pai fez parte do último governo em Macau. Trabalhava com o governador, tinha uma pasta de transportes e obras públicas, e eu fui lá visitá-los e foi a primeira vez que eu fui à China. Eu posso dizer que sempre gostei da China. Pus o pé no chão, como se diz, e senti-me em casa.
Se acreditar que há outras vidas nesta vida, aliás, que há outras vidas para além desta vida, acredito que tenha passado por ali, porque foi um sítio onde sempre me senti muito bem. O que é que eu vi lá na altura? Vi ainda muita desorganização, bastante confusão, poluição, barulho, um movimento enorme. Depois, por exemplo, em Hong Kong, aquilo era tudo muito, meu Deus, tão pesado ao mesmo tempo. E depois os contrastes muito grandes já, isto em 90 e tal. Uns grandes contrastes, o trânsito caótico, via-se que estava a enfervecer, mas muito desorganizado, muito desorganizado. Cada ano que lá vou, desde então até à data, já fui dezenas de vezes, não contabilizo, mas cerca de 30 por aí, não sei, bastantes vezes. E sempre que vou, noto diferenças. De ano para ano, noto diferenças. Noto diferenças, então, esta última vez que fui, este ano não fui, mas em 2019, em setembro, eu vim com a sensação de onde é que eles vão parar com esta evolução tão grande do ponto de vista cívico, do ponto de vista tecnológico, da organização, de não há lixo. Há sítios onde não há lixo no chão, há sítios onde não há buzinas, não se ouve. Isto era inviável há 20 anos atrás ou há 30 anos atrás. Então, a China cresceu em 20 ou 30 anos, desde que eu a conheço, eu diria, quase daqui para ali, quer dizer, é um distanciamento brutal. Mesmo eles, eu lembro-me, as primeiras vezes, eles vestiam-se tão mal, eles vestiam-se muito mal. E tinham imenso dinheiro, alguns deles, no casino, em Macau, via-se eles entrarem de manhã para os casinos carregados com sacos de plástico cheios de notas. Nem havia uma malinha, uma coisa sossegadinha, era uma coisa simpática para carregar o dinheiro. Saco de plástico. E mesmo muito mal vestido, a pessoa pensa, mas de onde é que vem este senhor? Vem dali de vender o peixe ou diretamente com as mãos sujas? E depois, e hoje em dia, já estão completamente ocidentalizados, estão muito ligados às marcas e muito a ligar à aparência. Eu acho que eles caminharam, é um comunismo capitalista, não é? E caminharam para a aparência, para o materialismo, e nós estamos no sentido inverso. Eu acho que os caminhos estão completamente assim. Eu acredito que aqui vejo mais pessoas que eu via talvez há 20 anos atrás, muito mais ligadas à marca, à aparência, e agora é um bocado, não tanto. Acho, pelo menos a noção que eu tenho. Então, são Chinas completamente diferentes. A crescer. A China de há 30 anos não é a China de hoje. Só tem em comum... Acho que essa é a maior marca que podemos ver. Eu também já agora aproveito um bocadinho, também estive em Macau em 2017 e estive no sul da China, em Zhuhai e Shenzhen, embora eu saiba que os nomes não são bem assim, mas ocidentalmente são. E também estive em Hong Kong e passei para o Ladies Market, que é muito, muito famosa. Sim. E por aquelas escadinhas todas a subir Macau, e depois estive no checkpoint de Macau, lá em cima, naquela floresta lindíssima. E pensei que entrei noutro planeta. A ideia que eu tinha da China era completamente diferente, talvez, dos filmes do Bruce Lee e do Jackie Chan. A gente vê aquelas brincadeiras que eles fazem, mas aquilo é de outro campeonato, já podemos dizer isso, facilmente. Para terem ideia, eu vi lá carros Tesla como via táxis. Sim. Como via táxis. Sim. E depois tive a felicidade de ficar num hotel que é o Parisian, que em frente tem uma Torre Eiffel que só não é mais alta por causa do aeroporto de Macau, que não autorizaram a fazer ao tamanho real. Aquilo é indescritível. Agora, a questão é, a China de hoje está imparável? Esta deixou para si. A China de hoje está imparável? Hoje já estávamos a falar há bocadinho. E eu também não me alarguei muito porque queria falar mais aqui. A China de hoje, saíram ontem notícias que a China de hoje descobriu um computador, a fusão do hidrogênio, plasma de hidrogênio,
que faz a mesma energia, saiu um bocadinho às 7h20 no DM. Quântica. Certo. Sim. Vai fazer 10 vezes mais energia do Sol, para termos ideia. Sim, e diz que é um trilhão mais rápido do que um computador, supercomputador, que haja nos dias de hoje o melhor gama de mercado. Este é 1 trilhão mais rápido a nível de processamento de conhecimento, de sistemas informativos, de velocidade, de tudo. Portanto, aliás, quase em simultâneo, o presidente, o Xi Jinping, anunciou ontem a erradicação da pobreza na China. Então, assim, a China está imparável. Eu acho que a China, eu fiquei mesmo ontem quando soube, foi um amigo meu que vive que está em Inglaterra, e quando me telefonou a dizer, já viste as notícias? Sim, o Covid, etc. Não, a China. E quando ele me contou, eu fiquei, o meu coração logo, de repente, disparou. E disparou mesmo por 2 sentidos, porque ao mesmo tempo que eu admiro imenso aquela evolução deles, aquele progresso, a forma como eles estão na vida, aquela forma de foco, de se comprometerem a um objetivo e não saírem dali. Admiro profundamente aquela convicção, e depois a parte toda deles também da união, do coletivo. Eles estão metidos num barco onde as pessoas todas que lá estão remam todos para o mesmo lado. E não se passa, infelizmente, em muitos outros países. Não vou estar a comparar com o nosso caso, porque cai mal e nem estou aqui para isso. Eu acho que não é comparável. Não é comparável, mas uma coisa que temos... As pessoas têm muito má ideia, e este fórum também serve para desmistificar essas ideias. Tem muito má ideia da China, que aquilo é o fim do mundo e tal, eu acho que agora já não é o fim do mundo. Eu acho que vou dizer outra coisa. Eu acho que aquilo se pode tornar num apocalipse. Helder, quando falamos do desconhecido, há muitas expressões sempre. Cada um pode dizer o que quiser de uma coisa que não conhece. Certo. Bom, mau, azedo, doce, amargo. Quando se fala do conhecido, mesmo assim o conhecido é limitado, porque isto é uma opinião que eu tenho dentro dediquei a minha vida à China, praticamente, mas vale o que vale, é uma visão, mas considero uma pessoa muito intuitiva. A minha intuição normalmente não me engana, nunca me enganou, muito raro. Às vezes eu posso me deixar enganar por ela, mas a luz cá dentro. E eu digo isto desde que me dediquei ao mandarim, porque senão não tinha dedicado. Porque eu dediquei-me ao mandarim por um motivo também de negócio, de saber que poderia ser o pão para a minha boca e da minha família. E, portanto, como dedicação de vida, como negócio. E acredito, para ter feito aquilo, na altura já, eu acredito piamente que eu vejo o mapa mundo cheio de bandeiras chinesas. Acho que também esta semana, por falar nisso, acho que compraram mais uma empresa portuguesa de construção civil. E vão continuar, e depois é uma coisa muito difícil de equilibrar, de equiparar em relação a eles, porque eles, como um povo, era o que eu estava a dizer, eles lidam pelo coletivo. E lidando pelo coletivo, é mesmo ter 2 barcos, aqueles barcos do tempo do Império Romano, estão lá dentro, as pessoas todas, e eles é tudo para o mesmo lado. Porque vivem em conjunto, eles unem-se mesmo para ultrapassar. E nós não, é como um barco em que cada um quer remar para o seu lado, o outro acha que é para ir para ali, o outro acha que é para ir para ali, depois dizem mal. Não há hipótese de concorrência com isto. Não há hipótese. O mindset é completamente diferente. Eu diria, daquilo que eu também já li, eles têm um objetivo muito claro, que é até 2030 ser o país mais verde do mundo, ambientalmente. E eles vinham de problemas ecológicos a nível de rios e a nível de ambiente dramáticos há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, e quando eles se comprometem para 2030 com ser os país mais verde do mundo, temos que ter atenção ao que eles estão a dizer, porque vai acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma. Daquilo que eu tenho lido, e ultimamente tenho estado mais atento à área, como é óbvio, e tenho informações, e até já vejo alguns, podem-me chamar malucos, meus amigos, mas eles já é perfeitamente normal. Tenho visto alguns telejornais em mandarim e eles dão notícias que eu não percebo, mas vejo, e se vejo rios sujos lá, eles devem estar a dizer, tipo, 2026 este rio vai estar branco. Eu não sei se eles estão a dizer isto, mas estou a acreditar que sim, porque eles tendo esse objetivo, eu acho que eles vão dar em cima. Vamos mudar um bocadinho agora o registro e vamos entrar numa área que eu gosto mais, que é a história, ou histórias. Uhum. A Isabel, ao fim de tantos anos a ir à Ásia e à China,
Pode partilhar algumas histórias engraçadas connosco? Sim, tenho algumas histórias engraçadas. Eu pus aqui no anúncio que era histórias da e na China, ou seja, deixa um bocadinho aqui o leque um bocadinho aberto. Pode ser histórias da China que a Isabel entenda que faz, são engraçadas para podermos dividir nesta noite de frio, ou então histórias na China que tenha com grupos engraçados e que evidentemente não vale a pena referir nomes, mas deve haver momentos engraçados a pedir no restaurante, coisas assim do género. Desafios desses, deve ser espetacular. Sim. Especialmente porque é engraçado, porque estava-me assim a lembrar assim 2 ou 3, mas é giro. Eu levo grupos de pessoas a viajar à China, para além de dar aulas de mandarim e cultura chinesa, e durante muito tempo também aconselhava fazer consultoria na área da How to Do Business with China, empresas. Mas levo pessoas por lazer. Alguns alunos começavam a ouvir a falar da China e diziam eu adorava ir, mas era com o Lao Shi. Eu adorava ir, mas olha, não digam muito isso, porque vocês põem-se numa série de sarilhos. Então, um dia realmente resolvi ir e levar um grupo comigo. E é engraçado porque isto é a capacidade da nossa mente, a mente é poderosíssima. As pessoas com posição, mesmo profissional e tudo, chegavam à China, na altura, e bloqueavam completamente relativamente aos detalhes das coisas mais fáceis da vida, como ir levantar dinheiro ao multibanco, onde está tudo também em inglês. Então, é engraçado assistir e observar o funcionamento da mente humana quando está numa situação diferente. Recua, parece que nos tornamos mais crianças, mais dependentes, mais infantis mesmo, quase mais infantis. Isso é das coisas que eu ultimamente tenho achado alguma graça, mas não é isto que eu queria contar. Tenho algumas histórias na China engraçadas e vou partilhar aqui uma, porque de repente quando me diz eu vejo logo o que é que me vem à cabeça, e vem-me à cabeça uma situação que me aconteceu. Eu nessa primeira vez que fui a Macau visitar os meus pais, tinha lá uma amiga, advogada, que estava lá a viver, foi para lá trabalhar, nova, aventureira também, foi para lá trabalhar e convidou-me para ir jantar à casa dela. E quando fui, conheci o primeiro chinês com quem eu trabalhei. Eu trabalhava cá, trabalhava como economista, e conheci um senhor chamado Mr. Ao, aliás, que é a pessoa que eu gostaria muito de lhe apresentar. E o Mr. Ao é um homem de negócios, é um homem empresarial, é um chinês de negócios, vai aos negócios todos, eles não dormem. Ele dorme para aí 3 horas por dia e tem o computador sempre ao lado, a ouvir o pim, pim, e acorda. Então, ele queria exportar antiguidades, porque sabia que os portugueses iam em Macau, compravam muitas antiguidades, aquele mobiliário chinês na Rua dos Tintins. Então ele tinha umas fábricas que ele conhecia no Zhuhai, ali perto, e queria exportar para Portugal. E começou-me a perguntar, de repente, eu era economista e trabalhava cá não queres, porque eu quero mandar móveis para lá e tal, tenho aqui uns amigos com umas fábricas. E aquilo entrou-me e não me saiu. Eu vivia em Cascais, tinha uma casa com uma garagem. E a certa altura digo ao meu ex-marido, digo-lhe, olha, vou importar um contentor de móveis. Espetáculo. Mas que vou importar. Mas vais pôr isso, vou pôr aqui na garagem. Pintei a garagem toda, pus uns tetos de palhinha e pus-me a ver catálogos. Então, eu encomendei um contentor de móveis, de 20 pés, cheio de móveis, sem eu ver os móveis in loco. Foi tudo por fotografia que ele mandou-me, em CDs, por correio, descarregados com fotografias de móveis e mandei ver. E por acaso, bem, claro que eu fiquei depois de pagar o contentor todo à cabeça, porque não havia cá.
Que risco! Realmente digo que é haver só risco. Não tem dificuldade nenhuma com ele. E na por cima um chinês. Paguei o contentor toda a cabeça e o contentor veio. E foi-me entregue à porta de uma moradia em Cascais, com um jardim, com os homens a descarregar, um contentor de 20 pés, com arcas e com caixas e com móveis e depois agora tenho que vender isto. E tenho que vender, não tinha loja, não tinha nada. Isto foi em 2000, pai, foi em 2000. Foi em 2000. Sim, 2000. Deve ter sido pai em 2000, 99, por aí. Bom, e a coisa acabou por... Não tive grandes surpresas. Não tive, assim, grandes surpresas. Correu muito bem. Correu bem e acabei por desenvolver com ele uma amizade bastante grande. Ele depois tinha mais negócios e tal. Acabei por desenvolver uma amizade muito grande. Mas acabei por lá ir. E isto era o que eu lhe queria contar. E numa das minhas idas, eu não gosto nada de andar de avião. O meu pânico é os aviões. Eu acabei por ir para a China 2 dias depois do atentado do 11 de setembro. Fui 2 dias depois, tinha um voo marcado e não desmarquei. E ia sozinha. Mas fui à China, numa destas idas à China, eu ia grávida do meu segundo filho. Já ia para aí de 5 meses. Mas tinha que ir comprar os móveis e fui. E eu peço sempre coxias, porque gosto à noite de poder ir à casa de banho, se acordo, e na coxia. Senta-se ao meu lado. Os chineses costumam ser pequeninos e tal, maneirinhos, mas senta-se ao meu lado um casal, em que ele fica, portanto éramos 3, ele fica mesmo ao meu lado, e ela à janela. E ele devia pesar 140 quilos. Ele era enorme. Ele quase não cabia na cadeira. Eu estou-me a rir porque não estou muito longe disso. Mas não cabia na cadeira. E eu, quando entro no avião e são viagens à noite, eu quase que adormeço na sala de embarque. Ponho a viseira, não sei o quê, entrei, adormeci, ia com uma jardineira, já assim com água barriga. E adormeci. Bem, isto foi noite, à meia da noite. Eu acordo com ele, caiu-me em cima, porque ele quis ir à casa de banho. E em vez de me acordar... Quis passar. Caiu-me em cima da barriga. Pois, eu estava grávida. Ele ficou... eu fiquei aflita, não é? Eu ia para a China, grávida, se me acontecia alguma coisa lá. E ele ficou aflitíssimo. Ele ficou tão aflito que arranjou forma de me passarem para a primeira classe. Porque depois a hospedeira veio, também era chinesa, e eles ficaram nos nervos. Passaram para a frente, para a primeira classe. Ele foi lá várias vezes perceber se eu estava bem, se não estava bem. E eu, na brincadeira, digo ao meu filho mais novo: tem um ar chinesado. Foi o carimbo do chinês. Eu acho que a professora, eu acho que a Isabel, eu fojo-me sempre para a professora. Mas não peço desculpa, porque considero-a mesmo nesta forma, professora, e acho que vou manter o registro, porque me sinto mais confortável e não tenho que pensar tanto. Eu acho que a professora também tem um travezinho. Também tem um bocadinho. Também tem um travezinho. Também tem. Mas fica muito bem o travezinho. Obrigada. Fica assim uma característica completamente diferente. Diga isto ao meu filho, tens a saber, porque foi o chinês que me caiu na barriga. Realmente, um chinês de 140 quilos cair em cima de uma barriga de uma mãe grávida não deve ser muito, muito fácil de lidar. Eu continuaria agora, ou entrando numa área que acho que é a área que a professora mais gosta, que é o ensino do mandarim. E vou-lhe fazer a pergunta da praxe, que é: o mandarim é fácil? Não é fácil. Não posso dizer que é fácil, mas não é o bicho-papão que as pessoas fazem. Porque não havia... Bom, vamos lá perceber isto. Assim, as coisas serem fáceis ou difíceis depende da distância que estão de nós. Uma coisa difícil que se começa a direcionar-se em relação, a dirigir-se em relação a ela, começa a tornar-se mais simples, começa a perceber. Então, perde o grau de dificuldade. A China está longe,
Os chineses estão longe, começaram a vir, mas é uma coisa de há 3 décadas. Não tem história longa. Então, a pessoa diz, é da China, é do fim do mundo. E isto está timbrado na nossa cabeça. Isso parece chinês. Realmente é completamente diferente daquilo que nós estamos habituados. Ninguém percebe aquilo, mas não é aquela coisa de dizer assim, se é trabalhoso, tem que se dedicar. E é como os chineses. Estudar mandarim tem que ser características de chinês, que é a perseverança, é não pensar que à última hora estudar um bocado e que aprende, não aprende. É uma coisa quase diária, mas isto é como ninguém corre a maratona a treinar só nas vésperas. Espera aí, professora, eu tenho um exemplo meu que fui eu tenho 100 quilos, 100 e qualquer coisa, 103, 104, e decidi há um ano, quando o meu filho estava para nascer, 2 semanas antes, disse que ia a Fátima a pé. Fiz 2 treinos de 20 km. Mas comecei a trabalhar de outra forma, que foi o meu psicológico. No dia antes, tenho uma lesão. Isto é só para dizer a força que a mente tem e o que nós podemos conseguir se nós interiorizarmos e vivermos à chinês. Quase. Apareceu-me uma lesão, um dia antes de arrancar para Fátima a pé, apareceu-me uma lesão entre o fémur e a anca, no jogo que faz uma dor que eu não conseguia andar. E vira-se a minha esposa assim para mim. Heller, tens a certeza que queres ir a Fátima a pé? É amanhã e tu não andas hoje. Meu Deus. E eu digo assim, eu ando, eu levanto-me e vou andar. Pego no telefone, digo a um colega, que é fisioterapeuta, e digo, José, preciso de ti, preciso que me des aqui uma mão, porque eu tenho que ir para Fátima, sim ou sim, e estou cheio de dores e não consigo andar. Diz, então anda cá ao gabinete e a gente tenta fazer o melhor por ti. Estive lá para aí 1h30 a chorar, as lágrimas aqui em cara abaixo. E ele chegou a casa e disse à esposa, ele não aguenta. Ele não chega lá. e eu na minha acordei no dia a seguir, não tinha uma dor. Não me doía. Andava normal. E depois criei um desafio para mim que era, todos os dias tenho que fazer um ponto de situação a quem me está a acompanhar. Tive imensas chamadas, tudo durante o dia, e fazia um ponto de situação. O fazer esse ponto de situação dá uma força, uma energia, um estado de alma tal que a gente não sabe onde é que vai buscar as forças. E ainda por cima eu levava 10 quilos às costas. Ou seja, eu levava 115 quilos quase a transportar. Não tive um inchaço, não fiz uma bolha. Quer dizer, tudo correu maravilhosamente bem. Mas a preparação mental que eu fiz durante 3 a 6 meses, em visualizar o fim, em fazer uma série de trabalhos que eu explico ao longo do percurso o que é que eu fiz, promoveu esse bom fim. E agora a professora estava a lembrar disso do trabalho de chinês. E se nós não conseguirmos perceber o que é que nós realmente queremos para nós e aonde é que isso nos poderá levar, que é aí onde eu quero chegar, nós vamos ter mais resistência em pegar nos livros. Ou vamos arranjar a desculpa de hoje não tive tempo, ou hoje não posso. E eu acho que isto de aprender esta língua, eu já tentei aprender alemão, já aprendi francês, aprendi português de castigo, porque sou português, e eu vou-lhe dizer uma coisa, que é a minha opinião. Eu sou aluno de mandarim, iniciante, não falo, mal sei dizer bom dia, mas acho que gramaticalmente é muito mais fácil que o alemão. Sim. Muito mais fácil que o francês. Muito mais. E com o português, muito mais. O português é nativo, eu não sei a dificuldade que é, porque, pronto, é nativo, não é? E o mandarim, no meu entender, é muito mais fácil que o alemão. E já sei falar muito mais, não falo mandarim, mas já sei dizer, dou uns toques muito mais alargados às tantas no mandarim do que os 5 ou 6 anos que eu estudei alemão. Entendo muito melhor que o que falo, mas eu acho que mandarim até falo melhor que o que entendo. Não, olha, é assim, no mandarim acontece muito, por exemplo, em sala de aula, não sei se chama apanhou, mas às vezes eu vejo as pessoas com imensa dificuldade em repetir qualquer coisa, porque sabem que é chinês. E eu já esqueça agora que isto é chinês, esqueça, repita só, fecha os olhos, imagina que está na praia, que eu lhe peço para repetir esta palavra. E a pessoa repete
impecavelmente. Enquanto acha que é chinês, não sabe. São uns autobloqueadores que temos. Agora... Na última... Desculpe lá estar a levar a conversa para aqui, mas é interessante. Eu disse na última aula, quando a professora fala connosco, dispara a adrenalina que a gente não controla. A gente transpira, a gente fica vermelho, as mãos ficam molhadas. E é só uma pergunta simples. Mas só o facto de dirigir, apontar a seta, a dizer, és tu, isso torna o interior um fator que nós não conseguimos controlar. E eu até digo assim, eu até podia ter estudado e até sabia, mas naquele momento não sai com a fluidez que saía 1 hora antes. Sim. Não sei porquê também. Mas o que acontece, acontece. E já tivemos a oportunidade de partilhar com vários amigos. E é isso que acontece. Porque, não sei, é a responsabilidade do momento estar ali à frente daquela gente toda e ter a dificuldade de dar o passo. E é isso que o Francisco está aí a dizer. O desconhecido, os caracteres assustam. É achar que é uma coisa mais difícil do que é. É difícil, não é fácil. Exige trabalho, exige dedicação. Mas o retorno disto é tão grande que não podia ser muito fácil. Também não podia ser muito fácil. Porque o fruto desta árvore é muito rico. Então, tudo o que é muito bom exige trabalho, exige prova. E há muitas pessoas que ficam no caminho, muitas mesmo, ficam no caminho. E não é porque não consigam, é para já pela pressão psicológica do facto de ser chinês. Porque toda a gente diz que é difícil, isso tem imenso peso. A pessoa depois, nesta coisa do falar diretamente, quando um professor pergunta, a mim também me aconteceu como aluna. Eu também ficava nervosa e às vezes até sabia mais. Depois a coisa vai amenizando. Vocês ainda estão um bocadinho no início. Mas o medo de errar, às vezes nem é para os outros, é para nós próprios. Atingimos determinado patamar que não apetece ter. Eu vou dar um conselho, que se fosse bom vendia. Não é bom, mas é um conselho que eu uso. E recomendo. Que é... temos a vida toda para falhar, mas quando acertarmos vai ser em cheio. Então vamos aprender e cada vez falhar menos. Mas à partida vamos falhar. Eu parto sempre desse princípio. E por isso é que as minhas expectativas nunca são muito altas. Porquê? Porque a frustração, e estivemos a falar disso a semana passada aqui neste fórum, a frustração pode nos levar a desistir. Porque o que é que nós temos? Temos entusiasmo, o reboçado, não é? Eu chamo isto o fator chiclete, que é no início há muito açúcar, mas a chiclete, à medida do tempo, vai endurecendo e vai perdendo o sabor. Uhum. E nós não estamos tão disponíveis para isto. E quando percebemos que temos que fazer uma maratona que não é de 42 km, acho que é de muito mais de 4 horas, a nossa vida ocidental e a forma como nós levamos e estamos na vida no Ocidente não nos permite ter a paciência, a perseverança, a persistência, a resiliência que normalmente as pessoas dessa área têm. E eu agora, aproveitando isto, diria como é que funcionam os negócios, para toda a gente também ter um bocadinho a ideia, como é que funcionam os negócios com chinês. Ou seja, há muitos passos a dar, para aquilo que eu já entendi e daquilo que andamos aqui a ver há algum tempo já. E o negócio não acontece porque alguém apetece comprar. Ou porque alguém precisa de comprar. É muito para além disto. A professora importa-se partilhar um bocadinho connosco sobre isso? Não, claro que não. Portanto, eu tive sempre há dois lados no negócio. Há quem compra e quem vende. E eu tive sempre numa posição de primazia porque estive sempre a comprar. E, portanto, como compradora, fui sempre muito bem tratada. Eu nunca vendi nada aos chineses. Eu sempre comprei. Então, como compradora, eu sempre fui muito bem tratada. Nunca, mesmo esta coisa que eu vos contei, do próprio contentor, na altura, quer dizer, aquilo, não, foram para aí uns 2.000 euros que eu gastei para comprar um contentor carregado de móveis e mais outro, portanto, se calhar, não sei, mas uns 3.000 euros. E quando a pessoa, e foi bem tratada, porque na realidade aquilo veio como eu tinha escolhido. Nunca fui enganada por chineses. Aquela situação, eu também trabalhei com indianos e com os indianos já não é bem assim.
Mas por chineses nunca fui enganada. Sempre correu tudo bem, nunca tive aquela coisa de ter sido, depois não mandam, não, eles são sérios quando desenvolvem a relação com alguém. E também têm muito bom feeling. Eles têm muito boa intuição, porque eles passaram muito também na vida. Aquele povo, 80% passou fome. E viveram sob condições muito, muito, muito duras. Eles estão a sair disto agora dá 2 décadas ou 3 décadas, porque a miséria era enorme. Então eles têm, claro que o sofrimento também nos torna mais sensíveis a muita coisa, não é? É um grande filtro. E eles têm isso. Isso é verdade. E posso confirmar, mais no adiante. E posso confirmar. Quando eles acham que eles não toleram, por exemplo, racismo, e há muito racismo, ainda há bastante racismo, eles não toleram racismo, e depois, se eles sentem que a pessoa está mesmo de alma e coração, sem maldade, corre lindamente. Corre lindamente, eles respondem no imediato, a pessoa manda um e-mail a perguntar qualquer coisa, já lá está, têm poder de negociação, são sérios. Se dizem que é para ser assim, eu levei vários grupos comigo à China. A primeira vez, eu lembro-me da primeira vez que eu levei um grupo, tal grupo de alunos, isto já foi há uns 8 ou 9 anos, e eu lembro-me que eu ia aterrar em Pequim com 18 pessoas comigo, tudo pago, à cabeça. E eu ia aterrar em Pequim e de repente eu suei em frio. Eu vi uma coisa que eu fiquei com uma ansiedade brutal, que eu pensei assim, peraí, se eu agora chegar lá e ninguém apareceu para nos vir buscar? Eu fiquei numa ansiedade, fiquei com taquicardia, eu fiquei numa ansiedade. Pensei, como é que eu vou agora com estas pessoas todas, com tudo pago, não eram 2 ou 3, e arranjar hotéis, comecei a ficar com um pânico, com um medo, pensei, não, Isabel, controla-te, calma, aterrar-nos em Pequim, controla-te, não, isto vai tudo correr bem. E sempre me correu bem, digo sinceramente, Banzai, com a China, com os chineses, sempre me correu bem. Nunca fiquei pendurado. Uau, boa. Agora temos aqui o Patrick Bárcia, é um colega meu, um aluno da engenharia química, um profissional da engenharia química a sério. Também já tive o privilégio de fazer uma entrevista. Ele é um cozinheiro extraordinário, faz deliciosas comidas. E agora está-me a dizer que está aqui em casa com um wok de pauzinhos e acompanhado com dor de tinta. Patrick, alguma pergunta que queiras fazer sobre a Ásia? Também ele corre o mundo todo e trabalha na área dos gases e na área do biogás. E deixo-te aqui um abraço, que já há muito tempo que não falamos. Sobre comida chinesa, professora, o que é que temos hoje para a emenda? Já que o Patrick aproveita aqui a deixa. Eu adoro o wok, adoro, gosto imenso, adoro, gosto imenso. A comida lá não tem a ver com a comida cá. O que se come lá, para além de que lá há muitos tipos de comida diferentes, porque aquilo é de província. Em comida chinesa, as pessoas associam sempre a coisas exóticas, e não é assim. Não, é uma comida maioritariamente vegetariana, porque a base era vegetariana, eles eram vegetarianos, depois começaram a produzir porco e os patos e a galinha. Bom, hoje em dia já não é, tem estes animais, tem esta carne, mas tem muito vegetais. E depois tem aquela variedade, aquilo que se come aqui da mesa redonda, de vários pratos para a mesa, isso eles fazem numa refeição normal. São muitos pratos na mesa para provar daqui, provar dali, mas é muitos vegetais. E depois tudo bastante cozinhado, mas a comida normalmente por acaso é boa, nós comemos muito bem lá. Normalmente comemos bem lá e sabem cozinhar bem, condimentam bem, têm bastante especiarias, condimentam bem. Cá, também é boa, adoro chinês, adoro comida chinesa. E também gosto muito da comida portuguesa, Patrick. Há coisas em Portugal que se fazem um bocado. Mas o Patrick é um menino homem, porque conheci-o há 20 anos atrás. É fantástico. E acho que é um desafio que eu deixo ao Patrick, é vir aprender mandarim, que acho que seria um aluno excelente. Também acho que sim. E já que continuamos com o Patrick a dizer aprender mandarim, professora, fala-nos um pouco da aprendizagem do mandarim no mundo e em Portugal. O que é que isso significa aprender mandarim no mundo e em Portugal? O que é que
que é que isso diz? Em números redondos. Em números? Sim. Em números dizem que há 200 milhões de pessoas a aprender mandarim. É muito. É o mundo inteiro. Muito na Ásia, não é? Porque na Ásia, eles neste momento têm praticamente como segunda língua, em vez do inglês. Em Portugal, eu não sei muito bem quais são os números, mas o mandarim é um funil. O mandarim acaba por ser um funil. Que é uma pena. É uma pena. E eu acho que, e quando digo isto, às vezes há coisas que parecem, ela defende os chineses e não. Não, eu adoro Portugal. Aliás, podia ter ido viver para a China e não fui, porque adoro Portugal, adoro os portugueses, gosto imenso deste país, de praia, adoro, não trocava pelo nenhum sítio na China. Mas os portugueses têm um espírito pouco de sacrifício. Não tem muito espírito de sacrifício. E o português tem uma coisa que... Quantos portugueses estão estimados a aprender mandarim neste momento, em Portugal? Há números disso? São... pouco, não sei se chega a uma dezena de milhares. Não chega. Deve haver 1000, não é isso, se calhar. 1000, para aí, 1500. Não é mais do que isso. A aprender agora, neste momento. E no mundo, a língua chinesa, em número, o que é que isso nos diz? É um bi, 2 bis, 3 bis? A língua, chineses? Sim, mandarim. Quando digo mandarim, digo... Nem é o Hanyu, é chinês. São 1.4 bilhões, não é? Bilhões. Bilhão. 1.4 bilhão, que é diferente de bilhão. 90% deles falam, é 1.2 que falam mandarim. 1.2 falam mandarim. Então, se nós aprendermos um bocadinho disto em modo Survivor, quer dizer que podemos estar a falar da língua mais poderosa do mundo. Sim, é a língua mais poderosa do mundo mesmo. Os CEOs de grandes empresas internacionais e multinacionais neste momento aprendem mandarim. Os americanos, a segunda língua que estão a aprender é mandarim. Muitas empresas, grandes empresas, aprendem neste momento mandarim. Esse meu amigo... filme, a professora, desculpe lá, só para dar aqui uma nota que eu acho que é interessante, que me fez lembrar. Na Netflix há uma fábrica chinesa americana que é da Fuyao, da fabricação de vidros. Vejam esse filme e vocês vão perceber porque é que os chineses ganham dinheiro. Vejam a construção dessa fábrica e a implementação de uma fábrica chinesa nos Estados Unidos. E vejam o que acontece, e vejam o que os chineses fazem, e vejam o que os americanos fazem. E eles têm um dom, e eu publiquei esta semana no grupo do Oriented, do governador, se não estou em erro, o governador, não é governador da China nada, é o cônsul chinês em Portugal, já visitou os nossos 18 distritos. Isso é de louvar. Sim. Eu faria a pergunta, não posso fazer. Isto não é um fórum político. Mas gostaria de saber quantas pessoas estão na Assembleia da República visitaram os nossos 18 distritos. Só para termos uma ideia, uma comparação. Eles respeitam muito Portugal. É o que eu acho. Não dá para comparar. Não, eles têm muito interesse em Portugal. Eles têm muito interesse em Portugal. E, portanto, têm que respeitar os portugueses. Mas respeitam, eles têm todo o interesse em ter boas relações internacionais neste momento. Têm grande interesse nisso. Agora, também digo assim, os chineses têm sempre um bocado aquele que não dão ponto sem nó. Mas depois, quando eles estão, são amigos. Tenho vários amigos chineses, tenho bastantes amigos chineses. E são amigos, são leais, não dizem mal, não dão facada nas costas, não são venenosos, estão lá quando é preciso. São leais. Bem, afinal o Patrick, eu sabia que eu já tinha falado com ele sobre isto. Só estava a espicaçar. Também já lá esteve, e eu sei que ele esteve lá, e já falámos um bocadinho sobre isto. Mas eu deixaria para a professora comentar. Conseguirem qualquer pessoa em cidades ao nível dos melhores metrópoles assim, mas mantém sempre a mesma humildade e uma querida. Sim, isso é verdade. Essa coisa da humildade é muito engraçado. Vou-te contar uma história aqui sobre a humildade.
Aqui há uns tempos, quando eu dava aulas presenciais, eu não gosto muito de dar a miúdos, a jovens, normalmente estou focada nos adultos. E convidaram para dar aulas nos Salesianos do Estoril. E eu já andava para Lisboa, andava sempre a ir de um lado para o outro, e pensei assim, vou arranjar alguém para dar aulas por mim, trabalhar para mim, vou por lá alguém professor a dar aulas. E, entretanto, acabei por telefona-me um chinês que me viu alguns no Facebook, uma coisa qualquer, viu o meu contacto, telefona a dizer que gostava de me mandar, gostava de falar comigo, porque queria dar aulas de mandarim. E eu, no meio de 50 coisas que fazia, apagava não sei quantos mil fogos, dizia, está bem, manda-me o currículo. Mas eu nem sei se tenho aqui um currículo. Então, tem que fazer um currículo, senão não tem um currículo. E depois acabei por desdenhar, mas isto já me aconteceu na vida, eu desdenhar do sítio de onde melhor me vem depois. Que é um erro, mas pronto, a pessoa não é perfeita. Mas acabei por... ele tornou-me a ligar, eu não tenho tempo, e um dia, não, mas eu quero ir conhecê-la. Mas eu nem pensar, eu não tenho tempo para isso, no meu currículo. E ele insistiu até que eu dei, bem, vou, ok. Então, está bem. Então venha ter comigo e tal. E até estava mau tempo e ele acabou por ir ter a minha casa. Ele chegou à minha casa e eu abro a porta e vi logo que era uma pessoa distinta. Era um homem distinto. Estranho, ele quer vir dar aulas de mandarim para os Salesianos do Estoril. Entrou, eu fiz falei com ele ali um bocadinho, uns 15 minutos, e fiz a mesma conversa que fazia normalmente. Disse, mas tem que me dar, pronto, eu acho que é uma pessoa ótima, mas tem que me enviar um currículo, que ele nunca me tinha enviado o currículo. Tem que me enviar um currículo porque eu tenho que enviar para o colégio o seu currículo, etc. E outros documentos. E ele, está bem, enviou-me o currículo. Durante a conversa eu falei sobre a China, a minha experiência da China, falámos ali certas coisas, e ele, quando ele me enviou o currículo, eu fui ver o currículo dele, ele era CEO da maior cadeia de televisão em Xangai. Ele tinha uma experiência vastíssima. Ele era um bilionário. E eu a dizer que ia pagar 10 euros por hora ou 15 euros por hora, não sei, não interessa, para ir dar aulas de mandarim. E ele aceitou aquilo tudo. Sério, ele aceitou. É real, não é? Mas eu acho que ele teria outras vantagens a posteriori. E eles também, como disse, eles não dão ponto sem nó. Tenho aqui uma pergunta interessante do Rui Teixeira. E eu também me ri por causa desta pergunta. O Rui também é um amigo de há 20 e tal anos. É um portista bastante ferrenho. Mas faz aqui uma pergunta muito pertinente e que faz todo sentido. Olha, havia um economista holandês, agora não me consigo lembrar do nome dele, mas que ganhou o Prémio Nobel de Economia há 40 anos atrás, que ele estimava que em 2040 a língua mais falada no mundo inteiro era o mandarim. Eu acho que vai ser uma língua mesmo obrigatória para as gerações a seguir. Acredito. Não sei se estou cá para ver, mas os meus filhos, eu estou convencida que vão estar para ver o momento em que o mandarim é tão importante como a língua materna, a nível de diferenciação profissional e de currículo. Porque eles não vão aprender muito inglês. Eles sabem, alguns deles estudam. Eu sou do tempo do francês. Eu sou do tempo da telescola. Não sei se alguém está a entrar em Pânico agora em casa, mas eu sou desse tempo da telescola. E tive dificuldade no inglês. Eu só comecei a falar inglês em 2011. E quase autodidata. E porque tive um chefe, e desde já agradeço, não sei se me estará a ver ou não, que é o Paulo Pacheco, um diretor de fábrica que me ajudou imenso num determinado período, pegou em mim, mandou-me para os Estados Unidos e disse, não falas inglês, mas vamos falar. E mandou-me para lá negociar, pôs-me um post, nunca mais me esquece disto, pôs-me um post-it na testa a dizer o resultado são 0 ppm, chegas lá e ele vai perceber esse post-it e vais fazer o negócio. E aconteceu. E agradeço-lhe por tudo, hoje falo inglês. Não um especialista em inglês, mas sobrevivo.
Sim, mas isso é a mesma coisa que o mandarim, Helder, o que está a dizer, é a mesma coisa. E é isto. E eu costumo dizer, eu há 10 anos atrás não falava inglês, hoje em dia falo, e por isso é que as minhas expectativas foram sempre baixas e percebo que será a médio e longo prazo. E médio e longo prazo será 3, 4, 5 anos. Fora disso, não vejo, não conseguirei, não tenho hipótese de aprender uma língua. Porque já tive a experiência do alemão, tenho tipo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 7º, mais 5 anos, tenho 14 anos de francês, e é evidente que precisava de ir um mesinho à França para voltar a falar francês, mas a verdade é que eu sinto-me bem, e vou-lhe já dizer, sinto-me diferente quando estudo mandarim. Eu já fiz um jardim em mandarim, já fiz aqui montes de coisas em casa na área da... Porque se não se viver esse espírito vai ser pior, vai ser muito mais difícil. Está a dizer uma coisa muito gira que eu também partilho, que é, poucas coisas na vida me fizeram abstrair de tudo o que andava à minha volta. Uma das coisas era dançar, eu adorava dançar, eu dancei a minha vida toda, dançava em simultâneo com a parte de economista, e depois foi o mandarim. O estudar caracteres faz-me concentrar, sou capaz de estar horas a olhar para os caracteres e a estudar isto. Eu consigo-me focar e concentrar e estar completamente quase em estado meditativo a estudar caracteres. É impressionante. Eu vou dar aqui uma dica. Os meus colegas do curso, fora do curso, nós temos uma aulinha de brincadeira, descobrimos que o público tem um livro de caracteres espetacular. O Público Jornal? Sim, saiu em 2012 ou 2013. Eu estou a ter uma confidência, não lhes pedi autorização e eles vão me dar um tiro, mas não faz mal. Acho que a partilha é muito mais vantajosa do que guardarmos só para nós. E eu aproveito para dizer, quem quiser falar com o público, manda um mail para o jornal, que eles possivelmente têm um livro de 200 caracteres e a história dos caracteres, e é tudo espetacular. E depois, sabe uma coisa, é muito engraçada, porque agora estava a ouvir... Estamos a falar dos caracteres, pode-nos falar, por exemplo, de um caractere que seja bastante conhecido e contar um bocadinho da história? Diz o Francisco que já compramos todos. É verdade, os 10 praticamente já compramos todos. Houve livros para todos. Os caracteres, 40% deles têm história, mas há algumas histórias que me marcaram que eu achei sempre imensa piada, que acho imensa graça. E há aqueles que eu falo mais porque são mais adequados ao nível em que as pessoas estão. Mas há alguns que eu acho muita graça porque são associações de ideias. E, por exemplo, o caractere de irrequieto, não sei se já disse, mas é um cavalo com um mosquito. Eu falo muito neste porque acho imensa graça. É a mistura de um cavalo com um mosquito. Depois há caracteres, há um caractere também. Eu tenho colegas que estão a ver e eles vão achar imensa piada a isto. Conta a história de uma mulher, 2 mulheres e 3 mulheres. Essa também. É para não ser eu a contar, O caractere há radicais, que é como se fosse quase a origem da língua, e aqui chamam-se radicais. Então são caracteres muito importantes, mais importantes que os outros, e acabam por gerar uma série de outros. Nós sabendo um determinado número, eles depois são como se fossem matéria-prima para confeccionar muitos outros. E um deles é o caractere de mulher. E o caractere de mulher gera, não sei, umas 40 ou 50 palavras. Mas algumas que as pessoas acham muita graça é o caractere de uma mulher representa a mulher. Se tivermos 2 mulheres, representa discussão. Se tiver 3 mulheres, representa adultério. Porque ter 2 mulheres, não podemos ter 3. Mas mais, se tivermos, o que é não sei se esta sabe, uma mulher dentro de casa, debaixo de um telhado. É telhado e cá embaixo mulher. Não sabem o que é? Paz. Ai, paz. Tem paz quando só tem uma mulher em casa. Não, tem coisas muito, muito engraçadas. Tem um também que é de enamoramento, namoro. O caráter de namoro representa 2 cordas entrelaçadas com uma cruz, engraçado, uma cruz tipo a protegê-las, a abençoá-las,
e com o símbolo de lealdade e fidelidade. Uau! Caractere de enamoramento. Uau! Rui, eu vou-te responder. Se estivesse em Vila do Conde, já tem a primária com mandarim, na escola de Árvore. Mas como estás um bocadinho mais longe, não sei. É uma questão de se perguntar. Mas a professora tem mais informações acerca disto. Com 5 anos não há, a não ser que seja uma escola privada e que acho piada ter mandarim, isso já há colégios ingleses aqui há que põem mandarim como língua opcional. Mas nas escolas secundárias, houve escolas que fizeram protocolos com o governo... A zona de Vila do Conde tem. Sei que a zona de Vila do Conde tem, inclusive na primária, já. Tem na primária? Tem, na Árvore, freguesia de Árvore, já na primária. Sim, porque é ali perto da Varziela, não é? Onde temos talvez das maiores comunidades chinesas, é aqui a 15 km de minha casa. E na primária já está, o governo português já tem a opção do mandarim. Eu tinha uma turma que aceitei uma vez de miúdos de 5 anos, crianças de 5 anos, onde fui dar aulas. E pensei, mas o que é que eu lhes vou ensinar? Eles não sabiam escrever sequer e foram aprender mandarim e não sabiam escrever nem ler. Então havia um evento de fim de ano, um sarau para os pais, num grande pavilhão, foi no Carlos Lopes e tudo, um pavilhão, e a diretora da escola veio-me pedir, Isabel, gostava muito que os seus alunos fossem fazer qualquer coisa. Pensei, bem, como é que miúdos de 4, 5 anos, como é que eu vou pôr? Então foi praticamente o ano todo a aprenderem a cantar uma música em mandarim, para eles decorarem. E aprenderam uma música que é quase equivalente ao nosso Atirei o Pau ao Gato, só que é a música deles, é o Oda Pang, é o Tai Nali, Tai Jali, Tai Jali. É engraçado. E obriguei-os a decorar aquilo. De qualquer das formas, como eles eram pequeninos e tímidos, eu disse à professora, acho que é melhor pormos isto também em playback. Porque tenho medo que lhes falhe e depois não tem graça nenhuma. Então pusemos em playback. Pusemos a música em playback e eles na mesma com os microfones a cantarem também cantavam. Passado uns 2 ou 3 dias, recebo um e-mail da diretora do colégio a dizer assim, o cônsul chinês, que por acaso tinha uma sobrinha que estava naquela escola, não fazia ideia nenhuma, e que foi assistir ao sarau, diz que quase que se comoveu, que se emocionou pela forma como eles tinham cantado maravilhosamente, com uma grande parte era o playback. Era o playback. Parte melhor efeito, para mim, só assim, mas vou dar os parabéns à professora, porque nem na China eles cantam assim. Não importa, o que importa é o efeito. Eles cantaram, eles aprenderam. E ainda hoje em dia me falam nisso. Já tem 12 anos, 13 anos. Já foi Muito bom. Dicas e curiosidades da China ou da Ásia. Assim, uma coisa que não é normal nós termos a informação. Que não é normal nós termos? Ou dicas que devemos, ou cuidados a ter. Eu acho que é muito mais interessante às tantas falar dos cuidados a ter, como tratar um chinês, pode estar muita gente a ver e trabalha com chineses e cometemos aqueles erros de principiante que para nós é normal, mas para eles é anormal. Aquelas dicas, não vou dizer de negócios, mas de um trato, do que é educação para um chinês, que não é igual à nossa, isso nós sabemos, mas possivelmente muita gente não sabe. Por exemplo, a questão da pontualidade. A questão da pontualidade é uma coisa que eles normalmente levam muito a peito. A questão de, portanto, não se atrasem. A questão da nossa frontalidade, de às vezes dizermos tudo o que pensamos, e que é uma coisa que tem que ser muito bem medida, é muito diplomático, não se pode dizer tudo o que se pensa, porque há coisas que nós pensamos que com o outro não interessa nada. Então é mesmo limitar muito e filtrar muito os nossos pensamentos. E depois também a questão da diplomacia, por exemplo, no receber, eles são muito de presentes. Eles são muito de levar sempre um presente. Se vocês têm, por exemplo, algum cliente com quem já atingiram um determinado patamar,
inevitavelmente vão ter que acabar para convidar para ir a casa, ou se forem a casa deles, têm que levar um presente. Não podem ir nunca de mãos a abanar. E a garrafa de vinho da praxe não funciona só. A nível dos presentes, por exemplo, nunca dar, que nós às vezes temos a mania, quando se forem bons clientes, vou oferecer um relógio. Oferecer, não é? Oferecer relógio é sinal de que uma pessoa precisa de um relógio porque não anda a horas. Pois, é esses sinais. E a história, eu adoro a história por acaso já sabia, porque tivemos esse cuidado de estudar um bocadinho antes de ir para a China. Como é que nós devemos oferecer o nosso cartão de visita? O cartão de visita, bom, o cartão tem o pegar, não é? Supondo que isto é um cartão de visita, o pegar. Mas depois, quando se recebe o cartão de visita, nós normalmente não lemos, não é? A pessoa, quando recebe o cartão, invariavelmente vai para o bolso. Tem que se ler, olha para a pessoa, ler o cartão, mostrar interesse, porque o cartão de visita acaba por ser um bocado a nossa cara, não é? O nosso timbre. Então é um desrespeito não olhar para o cartão, olhar depois e só depois é que se guarda. E ter que comentar, bom, nice, ou seja, o que for. Hao. Boa. Está o Rui também a dizer que teve um cliente chinês, ele é contabilista, que era muito desconfiado. São todos assim? São. Não tens hipótese, Rui? São. Ou viras amigo deles ou nunca serás amigo deles. São todos assim, são bastante desconfiados, muito desconfiados, são muito precavidos, têm muito cuidado e depois tem uma coisa que é muito, para nós é muito ingrata, é muito inglória, porque eles são escorregadios. A pessoa pode ter ali o ouro na mão e o ouro começa a escorregar pelos dedos e nós nem percebemos como foi para fora. Desaparecem. Se eles não estão interessados, eles não dizem não dizem que não estão interessados, eles desaparecem. E se por algum motivo eles desconfiam que podem estar a ser enganados, que há ali um interesse que eles não apanharam, eles desaparecem. Não dizem acabou, desaparecem, deixam de responder. Mas são. Tem alguma recomendação a dar à nossa audiência? Estudem mandarim. E o que é preciso para estudar mandarim? Estudem mandarim. Eu desenvolvi agora um programa diferente, uma metodologia diferente. Eu passei da área do presencial para o Zoom, com esta história do Covid. E depois fui percebendo que o meu grande objetivo eu adorava ter pessoas a trabalhar comigo e ver pessoas com o mandarim mesmo fluente e que pudessem vir trabalhar comigo como equipa, sendo já meus alunos. É um dos meus grandes objetivos, é montar equipa, montar porque há várias áreas, sem ser só a área de dar aulas, de dar formação. Mas, então agora montei um programa que é híbrido. É um curso online que a pessoa faz a sua autogestão a nível de tudo o que é teoria, acompanhado com aulas Zoom. Não é só a parte online e depois não se vê quem é a pessoa, não se tem hipótese, tem hipótese paralelamente de ter aulas Zoom. Então, esse programa foi lançado agora há 2 semanas, 15 dias. E quem quiser ainda se pode inscrever? Podem inscrever. É só usar o meu e-mail. Não podem deixar passar muito tempo, porque vai mesmo fechar. Isto chega a um ponto em que nós fechamos mesmo. Faz parte da minha equipa de marketing mesmo, diz-me Isabel, já chegamos a ter que fechar isto, agora só depois não se sabe quando. Mas sim, mas eu dou-vos mesmo o conselho. E não pensem que é mesmo genuíno. Eu digo isto com convicção. Vai fazer a diferença. E vejo as pessoas, vejo os portugueses, nós um bocado sofridos com estas situações todas e as crises e não crise, e depois melhora, depois piora. É realmente um fator de diferenciação e não é preciso muito, 15 minutos por dia, meia hora por dia, não é nada. Eu vou-lhe dizer as principais motivações que eu tive às tantas nunca lhe disse. Foi o facto de querer fazer uma coisa que pouca gente tem a loucura natural de a fazer. Olha, foi a minha também. Essa foi a minha principal motivação. Pensar. E isso... Fazer o que os outros não gostam de fazer dá uma vantagem competitiva muito forte. E fiz a minha carreira profissional quase toda assim, a fazer o que os outros não gostavam de fazer, a fazer o que os outros não querem fazer.
E levamos a patamares completamente diferentes. Completamente. Completamente. E depois dizem, na gíria, e os meus colegas agora vão-se todos rir, somos malucos. Sempre gostei de fazer coisas diferentes. Sempre gostei. E de fazer coisas que eu sei que era um desafio para mim. Engraçado que, olha, eu tenho pena de... Por um lado é bom esta parte do online, porque às vezes temos quase mais proximidade do que no presencial. Eu tenho esperança ainda de rapidamente poder juntar os meus alunos no almoço de chinês. Nós queremos. Não abdicamos disso. Eu também quero. Mesmo e pronto. E eu garanto que como bem. Eu já tive grandes amigos, grandes alunos que me custou imenso, às tantas quando saem, deixar de conviver com eles semanalmente nas aulas, custa-me imenso. É das coisas que me custa mesmo. Mas olha, eu admiro imenso, Hélder. Muito obrigado. Acho que é uma pessoa com... Eu sou um conjunto de fatores de todas as pessoas que viveram comigo, desde os meus, posso dizer, desde os meus 15, 16, 17 anos, porque a minha vida mudou muito aos 17 anos, e tive a felicidade de ter amigos excepcionais, professores excepcionais, pessoas que fizeram de mim o homem que sou hoje, e agradeço-lhes a todos. E todas as oportunidades que eu tenho a agradecer a todas as pessoas que viveram comigo, principalmente na faculdade, onde fui quase... Pegaram em mim em ombros para que eu fizesse o curso, muitos deles, e estarei-lhes eternamente grato. E é de beber essas aprendizagens de todos que eu sou um bocadinho do que sou hoje. Agradeço a todos, porque foram eles que me construíram por dentro. E tem uma postura proativa, tem uma postura de uma pessoa que está lá, que vive a vida, agarra a vida. Acho que é... Não, a vida nos agarra a nós. Pois, nós temos que ser o condutor do nosso autocarro, não é? O autocarro, sim. Que é a vida. Nós temos que conduzir o nosso autocarro. Senão o autocarro espeta-se nas curvas. Sim. Acho que a proatividade faz sempre diferença. Eu tenho uma mensagem no meu Facebook que eu acho que é o meu maior branding, que é a atitude. Nós podemos trabalhar muito, podemos fazer muitas coisas na vida, mas se não tivermos a atitude certa, é difícil poder ter retorno de alguma coisa. E do que quer que seja, nós para termos algo temos que ter uma atitude e ser convictos e acreditar mesmo que ninguém acredite. E fazer o caminho, por vezes não é o mais fácil, também não pode ser o mais difícil, mas acreditar num caminho que é por aí, e às vezes a teimosia também leva a estes, e eu sou bastante teimoso. Alguém de ser cabra de terra, sou touro na terra. É preciso ter coragem também para ter essa atitude, a pessoa tem que ter coragem, tem que ir diferente, pensar o que é que eu tenho a perder, não tem nada a perder. Certo. Eu só queria que o professor agora me respondesse aqui à pergunta da Irina. Qual a diferença de mandarim e cantonês? Na China falam-se 56 dialetos e há 3 principais. Um deles é o que nós chamamos de mandarim, outro é o cantonês e outro é o xanganese, de Xangai. O cantonês normalmente fala-se ali na província toda de Cantão, em Macau, Hong Kong, Taiwan, fala-se cantonês. São dialetos, nós temos dialetos, mas é como se fossem, são línguas foneticamente completamente diferentes umas das outras. No entanto, na China, o oficial é o mandarim. E é a língua para os estrangeiros, é a língua que se fala fora do território, é o mandarim. O cantonês está a perder força, mas há muitos chineses de Cantão e há muitos chineses a falar cantonês. Depois tem aqui o último desafio do Patrick, que diz que é um tema polémico. Tofu fermentado. Porque é que eles inventaram isso? Eu comi porque me foi oferecido com muita amabilidade, mas não foi fácil. Eu não conheço, eu gosto de tofu, mas eu não conheço o que é um tofu fermentado. Não sei, não faço ideia o que é um tofu fermentado. Mas não estou curiosa por saber com esses bonecos azuis. Não fiquei curiosa. Professora, tem alguma pergunta que me queira fazer? Vou virar um bocadinho a entrevista. Tem alguma pergunta que queira ver respondida da minha parte? Acha que o mandarim é difícil? Honestamente, dá trabalho para caneco. Dá trabalho. É muito trabalho. E esse trabalho onde é que acha que o pode levar?
Mais longe do que a China. Está tudo dito. Mais longe do que a China. Espero eu. Sim. Espero eu que mais longe que a China. Eu sou uma pessoa que acredito muito sem ver. Eu não preciso de ver para acreditar. E decido a minha vida muito por intuição também. Sim. E acho que neste momento, e isto não é um conselho, é uma posição, e nos meus colegas da MBA também já tive esta posição. Acho que daqui a 20 anos, eu acho que 20 anos, não vai ser muito mais, eu acho que nós vamos estar completamente achinizados ou mandarinizados. E quem não souber falar mandarim vai ter extremas dificuldades em mexer-se no mundo dos negócios e vai ser segundo plano. Esta é a visão muito clara que eu tenho neste momento sobre o mandarim. É evidente que sou tendencioso porque estou a estudar mandarim. Do que eu posso dizer a quem nunca estudou mandarim e vai iniciar mandarim é que é muito melhor. Eu diria uma expressão. Costuma-se dizer que as pessoas são melhor do que aquilo que julgam e pior do que aquilo que pensam. Por exemplo, para mim, as pessoas para mim julgam-me de uma forma e eu sou de outra, e às tantas julgam da outra forma, mas eu sou muito pior do que a forma que eles julgam. E o mandarim é um bocado assim. Estranha-se, entranha-se, e depois é um caminho que não sabemos onde vai dar. Não se sabe. Não se sabe onde vai dar. E eu recomendo o mandarim por uma razão simples. É fazer aquilo que ninguém gosta de fazer. E isso traz-nos vantagens. Doa a quem doer, sofra quem sofrer, mas vale muito a pena aprender mandarim. Para mim tem valido, tem sido uma experiência incrível. E sinto-me, a professora disse, às tantas sinto-me chinês, porque eu em Macau e na China, eu senti-me em casa. Aliás, fiz a minha despedida de solteiro lá. Quer dizer, foi uma coisa espetacular. Eu fiz a minha lua de mel lá na Feira de Cantão. Foi a Feira de Cantão a comprar coisas, imagino. Espetacular. Pronto, eu agora lançaria-lhe uma última pergunta, que era: a Isabel, e não a professora, a Isabel quer ou a Isabel pode? A Isabel quer viver a vida intensamente. A Isabel pode conseguir fazer deste mundo um mundo melhor. Boa, muito bom. Muito obrigado, professora, Obrigada por esta noite tão agradável. Gostei muito. Gostei muito de a ter como minha convidada. Espero que as pessoas adiram ao seu programa. Acho que o programa está muito bem conseguido. Eu já tive a oportunidade de experimentar e acho que vai trazer benefícios rápidos a quem se dedicar. Sim. Eu só conheço sucesso no dicionário antes do trabalho. O sucesso aparece antes do trabalho, no dicionário. Por isso, se quisermos ter sucesso no mandarim, temos que meter mãos à obra, trabalhar, estudar e pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda. Nós temos um grupo paralelo para quem estiver a ouvir. Se quiser participar no grupo, pode participar. Estamos de braços abertos a receber. Pode recomendar o nosso grupo. Nós estaremos de braços abertos para receber. Agora, se as pessoas quiserem vir, têm que vir às aulas, às nossas aulas. Que tenham um carisma fabuloso por todas as pessoas que lá estão e estarei também eternamente grato que tenho aprendido muito com eles. É uma experiência muito boa. O que é que eu posso dizer mais? Agradecer-lhe o seu tempo por estar aqui connosco, agradecer as suas respostas às perguntas dos meus queridos amigos. Esta é uma casa aberta a vocês. Se quiserem também participar aqui nesta experiência, de virem partilhar a vossa experiência profissional ou uma experiência especializada que vocês têm, mandem-me um e-mail. Estão à vontade. Isto é para toda a gente, é para desfrutarmos. Como eu digo no anúncio, são pessoas que têm interesse em partilhar conhecimento. E isto que nós fizemos aqui hoje, além de partilhar conhecimento, é partilhar uma ferramenta poderosíssima para o futuro. Para o futuro que é hoje, ou é daqui a um bocadinho, amanhã. E se pudermos a todos causar um impacto positivo na vida, esse é o mais importante que podemos fazer na vida das pessoas.
Eu quero lhe agradecer o facto de ter aparecido na minha vida e o facto de me passar todos os dias a motivação suficiente e a alegria da forma como dá as aulas. Para mim é uma inspiração brutal. Muito obrigado. Obrigada eu, Helder, pelo convite. Quando me convidou, fiquei muito contente. E acho que é espetacular aquilo que vocês têm feito para alimentos, os grupos, a forma como se ajudam, a parte humana do relacionamento que vocês, especialmente o Helder, o Francisco, está aqui agora também pode ir na missão especial à China. Admiro, olha, eu até tenho algum sentimento às vezes de inveja, entre aspas, porque eu gostaria de ter aprendido com esse... Então fica já convidada a vir a uma aula das nossas. Está bem, está prometido. Eu guardei este desafio, é uma surpresa para eles, mas eu já tinha isto na minha cabeça. Nós já tivemos o António Pan, não sei se soube, mas tivemos um chinês na aula e ele disse que nós falávamos lindamente chinês. Mandarim. Xie. Muito bem. Eu disse, não é nosso trabalho, é o trabalho da professora que nos ensina. Obrigada, Helder. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigado eu. E pronto. Boa noite a todos. Amigos, boa noite, tudo a correr bem e não podia deixar de ser. Zaijian. Adeus.